Gálatas capítulo 4, leremos do verso 1 ao verso 11. O texto diz o seguinte: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravos, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempo e anos. E receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Os irmãos podem se sentar? Curva a sua cabeça nesse momento, vamos orar ao Senhor. Bem, irmão, nós entramos hoje no capítulo 4. Nesse quarto capítulo, Paulo prossegue a discussão sobre a posição do cristão em Cristo, qual é a nossa posição em Cristo, e Paulo dá ênfase na questão da liberdade cristã. Conforme nós sabemos, essa carta que nós estamos estudando é considerada a carta de alforria, a carta de liberdade aos cristãos. Então, Paulo, com essa ênfase na liberdade cristã, então ele vai nos ensinar algumas verdades. Bem, o capítulo 4, vale lembrar aos irmãos que capítulos e versículos não constam nos originais. Foram adicionados posteriormente. Então alguém, ao adicionar o capítulo 4, ao dividir em capítulos as escrituras, na hora de dividir o livro de Gálatas, não respeitou a divisão natural do texto. E de maneira que os capítulos, esses números são muito importantes, pois nos ajudam. Pois quando o Tiago fala, abra em Salmo 78, todo mundo conseguiu abrir rapidinho, facilitou. Mas, vale lembrar que não consta nos originais, isso foi acrescentado posteriormente por homens. Isso não é inspirado por Deus, essa divisão. E a divisão feita aqui em Gálatas, o capítulo 4, na verdade, ele ainda é a continuação do capítulo 3. E quando nós olhamos para essas divisões, naturalmente, ao lermos as escrituras, terminou um capítulo, você já vê o capítulo 4, a sua mente automaticamente ela entende que encerrou o assunto e agora trata-se de outro assunto. É assim que funciona. Quer ver uma coisa? Você sublinha um texto nas escrituras, você marcou lá João 3,16. Depois, quando você vai ler, somente João 3,16 está marcado, o seu cérebro automaticamente desconsidera todo o contexto. Foca ali no versículo 16. Mas nós vamos considerar o capítulo 4 juntamente com o capítulo 3. Por quê? Porque é a sequência. Paulo, quando escreveu, ele não falou, bem, acabei o capítulo 3 agora. Escreve capítulo 4. Não, Paulo não fez isso. Paulo escreveu uma carta. Então ele estava desenvolvendo uma ideia, e essa ideia ela é contínua. Então, no capítulo 3, nós vimos que Paulo começou a usar analogias. Nós vimos duas analogias. Uma analogia era a do aio, que nós aprendemos, que era um tutor que conduzia, que cuidava de uma criança, e nós vimos também a analogia de uma prisão, de um carcereiro, que a lei era esse carcereiro que encerrou todos os seres humanos debaixo da maldição da lei, conforme nós temos visto também no capítulo 3. Bom, o que acontece é que os Gálatas, assim como nós cristãos hoje, haviam sido libertos por Cristo, pelo evangelho pregado por Paulo, mas agora eles retornaram novamente aos velhos e antigos
rudimentos do mundo, conforme Paulo usa aqui nesse capítulo. Os Gálatas estavam retornando aos princípios legalistas, aos princípios judaizantes, na intenção de obter a justificação. Então a imagem que você está vendo é uma imagem de alguém quebrando as correntes, Cristo quebrando as correntes. No capítulo 3 nós vimos aquela corrente presa em nossos pés, era o que a lei fazia conosco, mas um dia Jesus veio e arrancou todas essas correntes. Portanto, o cristão ele é plenamente livre. Mas os Gálatas que foram chamados de insensatos, no versículo 1 do capítulo 3, eles continuam mostrando a insensatez. Aliás, Paulo continua provando no capítulo 4 o quão insensatos eles são. Então vamos ver de que maneira o apóstolo Paulo abordou o capítulo 4, ou deu sequência a essa analogia, e ele vai usar uma ilustração também para nos ensinar nessa manhã. Vejamos qual é essa ilustração. O texto, a partir do versículo 1, diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo. O que Paulo está usando aqui? Qual é a analogia? Qual é o exemplo? Talvez Paulo está usando um exemplo que nós não estamos acostumados a entender. Nós não vivenciamos mais essa prática aqui. Essa é uma prática antiga, do tempo dele. Então é preciso entender como as coisas funcionavam naquela época. Vamos supor que eu fosse um senhor, não um senhor de idade, mas alguém que possuísse riquezas, eu tivesse a meu dispor vários escravos, várias terras, várias propriedades, uma pessoa bem afortunada. E eu tenho um único herdeiro, o Enzo. Ele vai herdar tudo, ele é senhor de tudo, tudo é dele. Quando eu morrer, tudo é dele. Só que, supondo que eu morra amanhã, o único herdeiro que eu tenho é o Enzo. O Enzo não tem capacidade nem condição nenhuma de administrar nada, ele é apenas um bebê. Como é que ele vai cuidar das minhas propriedades? Como ele vai administrar os escravos, a fazenda, tudo aquilo que eu tiver? Não tem nada disso, mas supondo que eu tivesse. Como é que ele vai administrar tudo isso? Ele não tem a menor condição. Então, como funcionava na época? Eu, antes de morrer, testamentava o Enzo como herdeiro de tudo. E ao testamentar isso, eu designava curadores, conforme nós vamos ver no versículo 2, eu colocava tutores e curadores para administrar a fazenda, para cuidar do Enzo. Então veja no versículo 2 como é que Paulo prossegue o raciocínio. No versículo 1 ele diz que quanto o herdeiro é menor, o Enzo é menor, ele não difere de um escravo, está na posição igual a de um escravo, mas ele é senhor de tudo. Agora o verso 2. Mas está sobre tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo pai. O que isso significa? Eu, ao testamentar, ou fazer um testamento, dando ao Enzo o direito de ser o herdeiro legal, ele já era o herdeiro legal, então eu designava a ele curadores e tutores. Eu designava 2 escravos específicos, 2 escravos de confiança, um para ser o tutor dele e outro para ser o curador. Até quando? Até que o Enzo chegasse à idade pré-determinada pelo pai. Na cultura da época, não existia uma idade certa. Aos 18 anos ele é maior de idade, então ele vai assumir conforme nós temos essa legislação no Brasil. Na idade antiga era o pai que determinava. Então poderia ser 25 anos, 18 anos, 23 anos. Isso a lei da época dava liberdade para você designar a data. Então o pai pré-determinava antes. Então o Enzo, um bebê, eu chegava no cartório e falava assim, todas as minhas posses pertencem a ele, e eu estou designando o escravo Tiago para ser o curador dele e o curador Paulão para cuidar dele. Nós já vamos ver o que cada um vai fazer aqui. Até que o Enzo complete 25 anos. Está lá registrado em cartório. Supondo que eu morra amanhã, então o Enzo estará aos cuidados desses 2 escravos. E sendo assim, o Enzo não é superior a eles ainda. O Enzo está na mesma posição deles. Eles estão rindo aí, né? O Enzo está na mesma posição que eles. Vamos ver então o que serve um tutor.
O texto diz que ele está sobre tutores e curadores. O que é um tutor? O tutor é um escravo designado para cuidar da educação civil e moral da criança. Lembra do aio que nós vimos? A palavra usada aqui não é a mesma, não é paidagogo, mas a função de um tutor, até algumas versões acho que traduz o aio como tutor mesmo. Mas não é a mesma palavra e também tem um significado diferente. Essa ideia, essa palavra aqui, ela era comumente usada para a administração de um órfão. Já no caso do aio, não. O aio cuidava do filho enquanto o pai estava vivo, né? Agora, esse tutor que era designado aqui, ele tinha a função de cuidar da educação civil e moral dele. Então, o Tiago, que era o tutor, eu morrendo, ele vai cuidar para que o Enzo seja uma pessoa de moral, de índole, de caráter. Essa é a responsabilidade dele, já que eu morri. E o Paulão, que é o nosso curador aqui. Se o Enzo morrer, eu estou na roça, se ele for curador, né? No grego, essa palavra tem a ideia de dispenseiro ou de gerente. Eram pessoas que foram previamente designadas pelo pai, conforme eu disse, para quê? Para administrar, para gerenciar os recursos, para cuidar das propriedades que eu tenho, né? Eu morri, então eu tinha. O Enzo não tem condição de vender gado, de negociar, de cuidar de escravo, vender escravo, comprar escravo. Ele não tem condição de fazer isso. Então, o Paulão, ele ia administrar, ele ia ser o gerente das propriedades, ele ia cuidar, ele ia fazer todo esse gerenciamento. Até quando? Até o tempo pré-determinado pelo pai, até o tempo em que o pai havia determinado. 25 anos, acabou a função do Tiago e a função do Paulão. Pode voltar para a senzala os dois. Muito obrigado. Eu vou vender vocês, baratinho. Assim sendo, a criança, ela era herdeira de todas as coisas. Mas ela foi submetida pelo pai a estar debaixo de escravos. De forma que a posição do herdeiro, a posição do Enzo, não difere da posição de um escravo. Essa era a posição da raça humana. Era isso que a lei fazia. A lei nos sujeitou até um tempo determinado, nós estávamos posto como escravos, nós não éramos maiores do que um escravo, nós, apesar de sermos hoje herdeiros de todas as coisas, Paulo está falando com os Gálatas, apesar de vocês hoje serem herdeiros de todas as coisas, é de vocês, o Pai predeterminou um tempo, esse tempo se cumpriu. Já chegou a idade de vocês. Vocês, portanto, já não estão mais sob o cuidado de tutores e curadores, falando uma referência direta à lei. Vocês não estão mais debaixo do domínio da escravidão da lei. O Pai determinou o tempo para isso. E o tempo já chegou. Nós vamos ver. Olha o exemplo, para esse exemplo que Paulo diz. Verso 3. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Agora Paulo traz para a igreja, traz uma aplicação do exemplo que ele trouxe. Assim também nós, quando éramos menores. Houve um tempo em que nós éramos menores. O tempo que estávamos sujeitos à lei. Estávamos presos, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Bem, o que são rudimentos do mundo? Essa palavra, conforme vocês já estudaram com o Vitor, em Colossenses, ela pode ter diversos significados, como vocês viram na oportunidade. E nós não temos certeza ao certo da intenção de Paulo ao usar essa palavra aqui, porque ela é ambígua, ela tem vários significados. Mas ela literalmente significa coisas elementares, como o ABC. Aquele ABC que você aprende na escola, ensino elementar. Significa isso literalmente. Ou seja, aqueles ensinos que você aprende no prezinho, A, E, I, O, U, ou A, B, C. A maioria dos teólogos e comentaristas, ao olhar para esta carta, ao olhar para esse texto, tende a entender que Paulo está se referindo à lei, como rudimentos do mundo, ou seja, essa legislação era o ABC da fé religiosa, aqueles primeiros ensinos que os judeus receberam quando era criança. Eles eram ensinados de acordo com a lei desde pequenininho, então eles estavam servilmente sujeitos a esses ensinos, a esses rudimentos. Essa parece ser a ideia
do apóstolo Paulo aqui. O que Paulo quer ensinar aos Gálatas? Paulo quer ensinar que a lei foi dada como ensinos elementares aos homens. Então, os Gálatas também receberam esse ensino elementar. Eles estavam também sujeitos a esses ensinos elementares, apesar de os Gálatas não conhecerem a lei. Lembrando que a maioria dos Gálatas eram gentios e não estavam sujeitos à lei. Eles começaram a se sujeitar à lei depois que falsos judaizantes, falsos irmãos, se introduziram no meio da igreja e começaram a disseminar o ensino judaizante. Então, a lei foi dada como um ensino elementar a todos os homens até que esses homens se tornassem adultos e assumissem o seu papel de herdeiro. Quando é que veio essa maturidade? Nós vimos no texto que o Pai predeterminou o tempo em que seríamos adultos. Qual é o tempo que o Pai prescreveu para que permanecêssemos debaixo da lei, debaixo desses rudimentos? O verso 4, um verso que você conhece bastante. Vindo, porém, a plenitude do tempo. O que era essa plenitude do tempo? A plenitude do tempo é a idade, é a época em que o Pai havia determinado. 25 anos. O Pai agora já não é mais uma criança, você agora é um adulto. Você já está vestindo a toga virilis, conforme nós vimos na semana passada. Então agora você é um adulto e você deve assumir as suas propriedades, deve viver como um herdeiro. Só que o texto está trazendo isso, mostrando o quê? Quando é que nós nos tornamos adultos? Já que é uma linguagem de figura que Paulo está usando, quando é que nós nos tornamos adultos? Na plenitude dos tempos. Vindo, porém, a plenitude dos tempos. Paulo está mostrando aos Gálatas que já chegou o tempo de vocês, o tempo de vocês se tornarem adultos. O Pai já prescreveu anteriormente a idade chegou. Vocês completaram 25 anos. Agora vocês têm que viver como herdeiro. Vocês têm que assumir a posição de vocês de herdeiros. Mas vocês estão novamente querendo se sujeitar ao tutor de vocês, se sujeitar aos escravos. Não faz sentido. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses e ressaltar aos irmãos a maneira soberana como Deus conduziu a história. Porque quando nós olhamos para a vinda à plenitude dos tempos, nós ao olharmos para o passado, ao contemplarmos essa plenitude dos tempos, nós ficamos admirados. Mas se nós olharmos anterior a essa plenitude dos tempos, nós ficaremos mais pasmos ainda. Então nós veremos a maneira como Deus conduziu a história para que chegasse à plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos se deu com a vinda do Senhor Jesus à terra. O próprio texto diz, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Mas, hoje em dia, há um grupo de hereges por aí que ensina uma doutrina chamada ateísmo aberto. E o teísmo aberto entende que Deus não tem controle das coisas. Deus não é onisciente. Deus abriu mão da sua onisciência. Portanto, quando acontece um tsunami, como aconteceu aqui no Japão, Deus é pego de surpresa e ele fica triste porque ele não sabia que isso ia acontecer. E Deus vai aprendendo com a gente. Esse é um tremendo engano. Se nós observarmos para esse texto que o apóstolo Paulo está pondo diante de nós, vindo, porém, à plenitude dos tempos, se nós observarmos a história da igreja, como tudo isso apontou para esse momento, nós vamos ver que a plenitude dos tempos foi um tempo pré-determinado pelo Pai e um tempo onde o próprio Pai conduziu a história. O próprio Pai designou pessoas, designou coisas para que culminasse nesse dia. Eu pergunto aos irmãos, qual é a nossa maior dificuldade em pregar o evangelho aos japoneses? Qual é? Irmã Sumie, tem um japonês para a senhora pregar o evangelho. Qual é a dificuldade que a senhora teria? A língua, o idioma. Nós não sabemos falar japonês, né? Falamos mal. Outra coisa que dificulta a nossa maneira de pregar o evangelho aos japoneses. A nossa cultura. A nossa cultura brasileira, ela é diferente da cultura japonesa. E a nossa cultura, né, causa choque aos japoneses. Isso é uma dificuldade. O japonês ouvir o evangelho de um brasileiro é dificultoso. Por quê? Cultura. Outra coisa,
que nós encontramos dificuldades em pregar o evangelho a um japonês? A nossa religião, a religião deles. Eles têm uma religião diferente da nossa. Eles não conhecem nada a respeito de Jesus. Para você pregar o evangelho a alguém que foi criado no Brasil é muito fácil. Desde criança ele sabe que existe Natal, Páscoa, ele sabe que existe alguém que morreu na cruz, ele sabe de Jesus. Ele conhece alguns fatos a respeito da história. É fácil. Mas e um japonês que não conhece as Escrituras, que a religião dele não aponta para a pecaminosidade dele, e você chega diante de um japonês e fala, Jesus quer te salvar? Não faz sentido. Eu não preciso de um salvador. Aliás, eu posso aí me salvar com a minha maneira de viver. Outra coisa que dificulta, a filosofia. O estilo de vida, a visão filosófica do japonês é também diferente da do brasileiro. Se é que podemos dizer que o brasileiro tem alguma visão filosófica de alguma coisa. Mas isso causa choque. E esse choque, esses choques que nós encontramos decorrente disso, não é simplesmente porque estamos no Japão. Se você for para a Grécia, se você for para qualquer outro país, você encontrará as mesmas dificuldades, porque cada povo tem a sua cultura, tem o seu idioma, tem a sua religião, e você vai encontrar as mesmas dificuldades. E na época dos apóstolos, também não era diferente. Também não era diferente. Quer ver uma coisa? Os discípulos, exceto Lucas, todos eles eram judeus, certo? E que língua o judeu fala? Ou falava na época, ou fala até hoje. Qual é o idioma que o judeu fala? O hebraico. Né? O hebraico. Você já se perguntou por que esses judeus que escreveram o Novo Testamento, por que eles escreveram em grego, não em hebraico? Por quê? Já se perguntaram? Já pensaram nisso antes? Era o idioma predominante na época. Se nós, ao contemplarmos a história que antecedeu a vinda da plenitude dos tempos, nós ficaremos maravilhados com os detalhes, com o cuidado de Deus em preparar o mundo inteiro para a vinda do seu Filho. Deus preparou de uma maneira que quando Cristo viesse, todas as coisas se encaixassem e facilitasse a propagação do Evangelho. Atenção, eu não estou falando que Deus estava vendo o futuro e viu, nessa época é a melhor época para colocar Jesus. Eu não estou falando isso, eu estou falando que Deus conduziu cada passo da história para esse dia, para a vinda da plenitude dos tempos, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Vamos entender de que maneira nós observaremos Deus trabalhando na história. Eu quero mostrar algo aqui aos irmãos. Aqui está um mapa que os irmãos estão observando aqui. Vamos recordar um pouco da história de maneira bem simples, assim, bem rápida. Apareceu. Bem, nós temos Abraão. Abraão estava mais ou menos nessa localidade aqui. Deus diz a Abraão, sai da tua parentela, sai do meio do teu povo, eu vou te dar uma terra. Você já conhece a história. Então Abraão passa a vir aqui viver em Padã Arã, e depois Abraão desce aqui em Jerusalém, que é o local onde a terra prometida. Então Abraão vem para cá, Deus promete essa terra a Abraão. Deus mostra a ele essa terra, e é a terra onde está Israel hoje, né? Onde está Israel. Bem, por que Deus escolheu exatamente essa terra? Por que Deus não falou para Abraão quando ele estava aqui, fica aqui mesmo, aqui está próximo do Éden mesmo, fica todo mundo aí que eu vou fazer de você uma grande nação, esse pedaço de terra eu vou dar a vocês, então fique aí. Por que Deus mandou Abraão sair daqui e mostrou a terra de Israel a Abraão? Se você observar, o local onde Israel é situado é um local extremamente estratégico. É um local muito importante. Esse meia-lua que aparece aí no texto, que vocês estão observando, é considerado a crescente fértil. É um local, exatamente por causa da posição estratégica desse local, foi considerado como crescente fértil. Por exemplo, aqui nós temos aqui Jerusalém. Por que é estratégico? Porque se alguém que está aqui nessa região da Mesopotâmia quisesse ir para a Europa,
ele teria que pegar o mar Mediterrâneo. E para entrar no mar Mediterrâneo, teria que passar por Israel. Se alguém daqui da Mesopotâmia quisesse descer para o Egito, que fica aqui, essa pessoa teria que passar pela Palestina, por Israel, para chegar aqui. Israel era um local onde circulavam muitas pessoas exatamente por causa do mar Mediterrâneo, que dava acesso à Europa. Então, se alguém quisesse sair aqui do Golfo Pérsico, aqui da Mesopotâmia, para chegar na Europa, teria que passar por Jerusalém. Se alguém quisesse ir para o Egito, teria que passar por Jerusalém. Era uma região extremamente estratégica. Tanto é que em Atos capítulo 2, você observa que havia muitas pessoas ali, muitas pessoas de outras nações, quando houve o advento do Pentecoste ali. Você vai perceber que muitas pessoas estavam ali. Por quê? Pessoas circulavam aqui para poder ir a outras regiões. Bem, a história você já conhece. O resto da história, eu não preciso contar. Mas eu quero ainda ressaltar uns trechos da história com vocês. Depois que Israel entrou na terra prometida com Josué, Abraão desceu, foi para lá, os seus filhos, teve filhos, seus filhos morreram, e depois de algum tempo, eles passaram a viver como escravos no Egito, conforme vocês conhecem. Depois Moisés veio, libertou eles, e Moisés conduz o povo até a terra prometida. Quando chega na terra prometida, Moisés morre e Josué entra na terra prometida. Mas não passou muito tempo. O povo se obstinou em seus pecados e Deus então exerce o seu juízo. E Deus começa a promover cativeiros. E Deus dá o primeiro cativeiro, que não está aqui, porque essa visão de Daniel veio depois do cativeiro assírico. Então Deus prepara um cativeiro assírico, da Assíria para esse povo, o cativeiro assírico. E o cativeiro então vem, exerce juízo sobre eles. Mas esse cativeiro foi tranquilo, não foi tão dificultoso assim. Mas depois, Deus usa o cativeiro da Babilônia. Deus traz a Babilônia. E esse cativeiro babilônico foi uma tragédia, foi terrível aos israelitas. Por quê? Porque Deus, através do cativeiro babilônico, tirou os elementos mais importantes da fé judaica, que são o templo, a lei e a terra. Esses três recursos, esses três elementos são extremamente importantes para a fé judaica. O templo, a terra e a lei. Quando o cativeiro babilônico chegou diante dele, quando os babilônios, sob o comando de Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, eles acabaram com o templo, deixando praticamente em ruínas. E o que eles fizeram? Tiraram o povo da sua terra, levando eles para viver na Babilônia. O que sobrou para os israelitas? A lei, as escrituras. Por isso eles se apegaram de maneira forte e por isso depois acabaram até sendo legalistas por causa desse amor à lei, era tudo que sobrou. Mas no cativeiro babilônico, Deus estava conduzindo a história. Deus levou os israelitas para lá. Não saiu do controle de Deus. Deus levou os israelitas. E quando eles chegaram na Babilônia, não havia templo. Eles nem podiam construir templo também, porque não era em Jerusalém. O que os judeus fizeram? Eles construíram sinagogas. E essas sinagogas foram espalhadas por todo o mundo conhecido da época. De maneira que a fé judaica foi propagada por todo o mundo conhecido da época, através das sinagogas. E a fé judaica, sendo propagada pelo mundo, foi propagada a fé num único Deus, o monoteísmo. Lembrando que as outras nações não eram desse segmento, era tudo panteístas e politeístas, crendo em outros deuses. Mas a fé judaica era uma fé monoteísta. Então isso facilitou muito. E também os israelitas criam na esperança da vinda de um rei, de um Messias. E essa ideia foi propagada entre as outras nações, de maneira que os que não eram israelitas conheciam a história de que havia uma esperança messiânica. Então, esse cativeiro babilônico foi preparando as pessoas para a plenitude dos tempos. Nós sabemos que depois da destruição desse templo, depois do cativeiro babilônico, nós sabemos que no 6º século antes de Cristo,
O templo foi novamente reconstruído, o povo retornou, em grande parte, à sua terra, e tudo parecia ir muito bem. Até que no 3º século surgiu, depois que o Império Medo-Persa ruiu, surgiu a Grécia como uma grande potência mundial. E a Grécia, que era comandada por um cidadão que você conhece bem, chamado Alexandre o Grande, ele teve uma ideia fascinante. A ideia dele era helenizar todo mundo. O que é helenizar todo mundo? Era implantar os conhecimentos grego e a língua grega em todas as nações. Ele queria implantar a filosofia, a maneira de viver, a maneira de ser dos gregos. Ele queria, na verdade, que o mundo inteiro fosse grego e falasse grego. E Alexandre, então, começou a conquistar as terras com grande força. E ele conseguiu conquistar muitas coisas. Tanto é que na sua morte, com 33 anos, se eu não me engano, ele morreu chorando porque não havia mais terras para ele conquistar. Ele conquistou tudo e ele conseguiu implantar, em grande parte, o que nós conhecemos como helenização ou helenismo, ou a implantação da cultura grega nos seus povos, nos povos dominados. E ele fez isso também em Jerusalém. Ele dominou Israel. Por essa razão, nós vemos os apóstolos escrevendo em grego, os apóstolos falando em grego. Por que você acha que Paulo conseguia viajar para tudo quanto é lugar e falar e pregar o evangelho? Todos falavam a mesma língua, o grego. O grego era uma língua conhecida mundialmente. Era como semelhante ao inglês de hoje em dia. Então Deus preparou isso. Deus fez com que, quando Cristo viesse à terra, todos falassem a mesma língua. Isso facilitou grandemente para que o evangelho fosse pregado. Então Deus estava preparando o quê? O povo, a plenitude dos tempos, para que quando Jesus viesse, todos os povos falassem, praticamente conhecessem a língua grega. Isso facilitou muito aos apóstolos propagar o evangelho. Lembrando aos irmãos que quem estava dominando os israelitas na época de Cristo eram os romanos. E os romanos haviam estabelecido o que nós conhecemos como a Pax Romana. A Pax Romana deu liberdade de trânsito, por exemplo, no mar Mediterrâneo, porque antes da Pax Romana, esse mar Mediterrâneo era tomado por piratas. Era praticamente impossível você navegar por esse rio. Então não era interessante, Israel estava praticamente isolada do lado do mar Mediterrâneo. Mas quando Deus colocou o Império Romano dominando Israel, Deus trabalhou para que a Pax Romana fosse estabelecida. E agora, esse mar Mediterrâneo é livre, há soldados romanos protegendo qualquer cidadão que queira entrar, que queira passar por ali. Deus foi preparando toda a história para o advento da vinda da plenitude dos tempos. Os gregos, eles eram adeptos, à filosofia. Então você conhece vários filósofos gregos. E havia um filósofo grego, que talvez você já ouviu falar o nome dele, um tal de Platão. Você já ouviu falar dele, certamente. Alguns aí têm amor platônico, já ouviu essa expressão. Ele dizia algo, esse filósofo grego dizia algo interessante. Ele dizia que o mundo presente é apenas um reflexo de uma realidade além deste mundo. Ou seja, o mundo presente é apenas um reflexo de uma realidade além desse mundo. Bem, Platão não tinha nada a ver com o cristianismo, nem tampouco era cristão, mas ele defendia uma posição assim, uma posição mística de uma vida além do futuro. Quando os judeus chegaram diante dos gregos que haviam absorvido essa filosofia, quando os cristãos que tinham uma mensagem semelhante dizendo, olha, o mundo presente na verdade é o reflexo do porvir, o céu. Opa, eu conheço mais ou menos essa história. Não soou estranho a eles. Foi uma mensagem semelhante ao que nós conhecemos. Isso facilitou o quê? A filosofia que os gregos impuseram no mundo inteiro facilitou o cristianismo de alcançá-los. Então Deus estava trabalhando passo a passo para a plenitude dos tempos. Sendo assim, nós podemos vislumbrar o nosso Deus agindo ao longo da história. Deus estava desde o jardim do Éden preparando o cenário para a chegada de Cristo.
Nós cremos em um Deus que controla todas as coisas. O nosso Deus não é um Deus que está perdido no espaço sem saber o que fazer. O nosso Deus controla todas as coisas. Isso é uma segurança para você que está nas mãos de Deus. Se algo acontece em sua vida, Deus está no controle do que está acontecendo. Mas no verso que nós estamos vendo, 4, o texto segue dizendo: Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Bom, nós temos aqui nessa pequena frase a preciosa doutrina da natureza hipostática de Cristo. Então, o que é isso? Doutrina da natureza hipostática de Cristo? Está falando grego aqui, você foi helenizado? É quase isso. O que é essa doutrina hipostática de Cristo? É a doutrina da dupla natureza de Cristo. O texto nos mostra, Deus enviou o seu Filho. Isso denota a nós, isso nos mostra que Jesus é divino, porque ele é Filho de Deus. Se você observar nos evangelhos, quando Jesus se fez Filho de Deus, os judeus queriam apedrejá-lo, porque ele se fazia igual a Deus. Com a expressão, Deus enviou o seu Filho, nós temos denotado aqui a plena divindade de Cristo. Mas o texto diz, nascido de mulher. Então, sendo assim, Cristo ele é plenamente divino e é plenamente humano. Ele possui duas naturezas. Atenção, ele não é 50% humano nem 50% divino. Ele é 100% humano e ele é 100% divino. Uma pergunta para você identificar um herege hoje em dia. E você vai encontrar muitos. Pergunte o seguinte: sabendo que Jesus é plenamente humano e plenamente divino, quem morreu na cruz? O Deus ou o homem Jesus? Faça essa pergunta. Você vai ver no seu Facebook, você vai ver muitos hereges. Outra pergunta: Maria é mãe de quem? Do Deus ou do homem Jesus? Faça essa pergunta. Você vai ver que há muitos que estão enganados. Qual é a resposta para isso? Quem quer responder aqui, já que temos vários teólogos aqui? Qual é a resposta para isso? Quem que morreu na cruz? O Paulo não quer responder, ele coçou a língua. O Deus homem. Nós não podemos dividir Jesus no meio. E há pessoas que tendem a fazer isso. Deus não morre, então quem morreu na cruz foi o homem Jesus. E depois nós teremos dificuldades em alguns aspectos. Nós não podemos dividir. Maria era mãe de quem? Do Deus homem. Nós não podemos fazer divisões. E muitas pessoas, ao fazer essa divisão, ao dizer quem morreu na cruz foi o homem Jesus, tais pessoas estão dando as mãos aos hereges do passado. Veja os hereges do passado. Como é que eles se enquadravam? Como é que era dividido a questão dos hereges? Na época da história da igreja, houve os que negaram a humanidade de Cristo. Esses são chamados de docetismo, que era, na verdade, o pré-gnosticismo. Foi defendido por Apolinário, por Eutico. Tá? Então, os que negam a humanidade de Cristo são hereges juntamente com o docetismo, com o apolinarismo e com o eutiquismo. Então, os que negam a humanidade. Você não pode negar que Jesus era humano. Ele era plenamente humano. Por outro lado, os que negam a divindade de Cristo, que seria os ebionistas. Então, não pode negar a divindade de Cristo. Por outro lado, há os que negam a união pessoal de Cristo. Esses são conhecidos como nestorianismo, que foi Nestório que acabou ensinando isso. Esse é o erro frequente da pergunta que eu fiz. As pessoas tendem a dividir, não levar em conta a união pessoal de Cristo. Em Cristo foi unida as suas duas naturezas, a humana e a divina. Alguns acreditam que quando Jesus sentiu fome, é porque é o lado humano dele aqui. De repente Jesus vai e faz um milagre, ele prevê ali um acontecimento no futuro, então agora Jesus é Deus. Aqui é só o Deus, o humano ficou de lado. Isso é um tremendo engano. E por último, os que negam a distinção entre o Pai e o Filho, que é conhecido como o sabelianismo e o modalismo. Então, os que negam que há distinção entre Pai e Filho também são hereges. Então, Deus
Na plenitude dos tempos, ele envia seu filho, nascido de homem, nascido de mulher, mostrando a sua divindade e a sua humanidade. Só que esse menino que nasceu, esse Jesus que nasceu, ele nasceu sob a lei, conforme diz o texto. Nascido sob a lei, e o texto continua. Para quê? Qual é a finalidade? Qual é a finalidade da plenitude dos tempos, da vinda de Jesus? Nasceu sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Então, o objetivo era resgatar, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O que nós vemos nesse texto? Nós vemos os dois propósitos da vinda de Cristo. A plenitude dos tempos veio. E qual era o propósito dessa plenitude dos tempos? Nós temos dois propósitos. Um dos propósitos era redentivo. O texto diz, ele veio para resgate, para resgatar os que estavam sobre a lei. A redenção está aqui, a doutrina da redenção por trás. O que é a doutrina da redenção? O que é redenção? Redenção era o valor pago na compra de um escravo. Então, eu queria libertar um escravo, eu chegava ao Paulão, que era o senhor do escravo, Tiago, e perguntava quanto custa a redenção dele. Aí ele fala, é Raquém, não vale nada esse escravo, é Raquém. Então eu pagava por essa redenção, e ou ele me pertencia agora, porque eu comprei, ou eu deixava ele livre, colocava um brincão lá, tirava o brincão da orelha dele, e ele ficava livre. Então, o primeiro propósito de Cristo vir à Terra é trazer redenção, é nos libertar. Libertar do quê? Do jugo da lei. A lei nos aprisiona, lembra? Então, o texto nos mostra que Cristo nasceu debaixo da lei, e como nós já aprendemos outrora, a substituição de Cristo teve dois aspectos. Qual é o aspecto da substituição de Cristo? Na cruz, Cristo nos substituiu pagando o preço que o Pai exigiu. Esse é o primeiro aspecto da morte de Cristo, da vinda de Cristo à Terra. Na cruz, ele nos substituiu, recebendo toda a maldição que deveria cair sobre nós, caiu sobre Jesus. Então, a substituição dele é o primeiro aspecto, é esse. O segundo aspecto é que Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, cumpriu plenamente a lei em nosso lugar. Por isso ele nasceu debaixo da lei. Nasceu sujeito à lei, viveu debaixo dela, para quê? Para cumpri-la, para nos substituir. Ele é o nosso substituto legal. Por isso ele teve que nascer debaixo da lei, vindo de uma mulher. Mas o texto não apenas diz que Cristo nos libertou. O texto, além de dizer que Cristo nos libertou, ele também nos adotou como filho. Eu não simplesmente paguei a redenção do Tiago e deixei ele livre, ou tratei ele como escravo. Eu paguei a redenção dele e agora eu o adotei como filho. Agora você vai passar a viver na minha casa. Você é um filho meu. Agora você é um herdeiro. É isso que o texto está mostrando. Ele veio para resgatar, na plenitude dos tempos. Ele veio resgatar os que estavam sob a lei, a fim de dar a nós a adoção de filhos. Então, o cristão, na verdade, ele não é mais um escravo da lei. Ele é alguém que foi resgatado dela, resgatado da maldição da lei que estava por cima dele. Então ele foi resgatado e adotado como filho. Só que quando nós somos adotados como filhos, ou quando você adota alguém como filho, você automaticamente passa a dar a ele, ao adotado, direitos de filho. Você tem que dar a ele as suas posses. Ele é também agora herdeiro de tudo. Vamos ver os benefícios que o cristão recebeu por se tornar herdeiro. O verso 6 diz o seguinte: e porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O primeiro benefício que nós recebemos pela adoção é o Espírito Santo. Esse Espírito do seu Filho está se referindo ao Espírito Santo. Esse é mais um texto que nega a ideia da segunda bênção que é ensinada por aí. Todo cristão é batizado com o Espírito Santo. Todo cristão recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque faz parte da sua herança. Faz parte dos benefícios que o Pai concedeu aos seus filhos. Nós não éramos filhos, isso é verdade.
Mas agora nós somos adotados, nós éramos escravos, fomos libertos, pagaram um preço por nós, o sangue de Cristo, e agora nos trata como filho. E por nos tratar como filho, também recebemos os benefícios dignos de um filho. E o Espírito Santo é um desses benefícios. Então, na nossa conversão, nós recebemos a filiação, e ao receber a filiação, também nós já estamos com tudo no pacote. Recebemos o Espírito Santo, a filiação, a justificação, a regeneração. Tudo isso acontece quando o cristão é salvo. O Espírito Santo não é uma experiência que vem meses depois de busca, ou meses depois, porque você foi no monte, ou qualquer coisa do gênero. O Espírito Santo vem imediatamente quando você é salvo, quando você é resgatado. Então, essa ideia de segunda bênção aqui, Paulo não entendia assim, não. Paulo estava equivocado, então, se os que defendem isso estiver correto. Porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito. E o Espírito faz nós clamarmos, Abba, Pai. Porque nós não éramos filhos, nem tampouco teríamos condições de olhar para Deus e falar, Pai. Mas o texto diz que o nosso Espírito clama, Abba, Pai. O que é Abba? Abba é uma palavra aramaica que significa pai. E o judeu, como nós sabemos, quando ele quer enfatizar alguma coisa, ele repete. E essa expressão aramaica já estava embutida, já estava afundada a própria língua hebraica, de maneira que isso denotava uma ênfase, uma maneira enfática de se referir ao Pai. Não é apenas um pai, era o Pai, né? Vamos chamar de o grande Pai. Então, o Espírito Santo é que nos dá a capacidade. Pelo Espírito Santo agir em nós, nós temos condições de olhar para Deus e dizer, Abba, Pai. Aqueles que não são salvos, aqueles que não têm o Espírito Santo, jamais poderão olhar para Deus e dizer, Pai, ou Abba, Pai. Há um ditado por aí, muito legalzinho, mas pena que não é bíblico. Há um ditado que diz que todos somos filhos de Deus. Minha mãe dizia isso. Espero que ela não assista depois. Minha mãe dizia isso. Todos somos filhos de Deus. E numa ideia até que legal. Quando eu era criança, eu queria brigar com a outra criança. Minha mãe falava, não pode fazer isso, porque todo mundo é filho do mesmo pai. Filho de Deus. Minha mãe dizia isso, e eu ouvi isso muitas vezes de outras pessoas também. Pena que isso não é bíblico. Se nós observarmos as Escrituras em João 1,12, nós vamos descobrir que só são filhos de Deus aqueles que creem, aqueles que receberam. A todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus só concede o poder de ser filho de Deus, Deus só nos concede esse poder quando? Quando cremos, quando recebemos. Portanto, uma pessoa que ainda não creu no Filho de Deus, conforme as Escrituras, não tem condições de chamar Deus de Pai. Não pode chamar Deus de Pai. Por quê? Porque de fato ele não é filho de Deus. Então a filiação só é dada quando alguém deposita a sua fé. De maneira que, quando isso acontece, o cristão ele pode ter a segurança da sua salvação, a segurança eterna. Por quê? Agora você foi adotado. Você é um filho. Verso 7. De sorte que já não és escravo. Você já foi adotado, você passou a viver como filho, e o texto diz, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Temos aqui o segundo benefício da adoção. O segundo benefício da adoção é que nós somos feitos herdeiros por Deus. Deus nos transforma em herdeiros. Sabemos que todas as coisas pertencem a um único herdeiro, Cristo Jesus. E nós somos feitos co-herdeiros juntamente com Cristo. Nós passamos a receber a herança que Deus dá aos seus filhos. Os Gálatas eram escravos que foram libertos, foram adotados como filhos, que deixaram de ser crianças, mas de repente resolveram voltar à posição de escravo, resolveram viver como criança. E Paulo, por isso, no capítulo 3, mostrou a insensatez deles. E aqui eles continuam sendo insensatos, por almejar a posição de um escravo.
Verso 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não o são. É bem verdade que os gálatas eram gentios e não tinham conhecimento da lei. Mas houve um tempo que, assim como os judaizantes, ou assim como os judeus, os gálatas também viveram uma época de escravos. Escravos de um sistema religioso pagão. Escravo da idolatria pagã. Eles também foram libertos desse sistema religioso pagão. E agora estão buscando de uma outra maneira se colocar novamente debaixo desse jugo. Eles simplesmente estão trocando as algemas. Uma hora eles eram algemados pelo paganismo, agora eles arrancaram essa algema e estão indo se algemar juntamente com os judaizantes. Os gálatas estavam fascinados pela posição judaizante. E a posição judaizante fascina muitas pessoas hoje em dia, tanto é que nós temos pessoas que buscam guardar dias, guardar festividades, realizar festas judaicas, fazer cultos com temas judaicos, porque essas coisas cheiram a piedade, mas não tem nada de piedade nisso. É puro legalismo. Tais pessoas que hoje praticam o judaísmo na igreja, certamente não leram Colossenses 2, 16 e 17, que diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Ninguém deve nos julgar por causa de comida, bebida, data, festividade. Ninguém pode nos julgar por não observar os preceitos da lei, as ordenanças da lei. Guardar o sábado é um exemplo bem propício aqui. Ninguém pode nos julgar por isso. Por quê? Porque tudo isso era apenas a sombra daquilo que havia de vir, das coisas que haveriam de vir, a saber, Cristo. Tudo isso os gálatas estavam buscando. E muitos hoje buscam. E os que assim o fazem, buscam por pura ignorância das Escrituras. Pois Paulo claramente nos diz aqui, e em Colossenses, que tudo isso, na verdade, apontava para Cristo. E a realidade era Cristo. Estas sombras, segundo Paulo, eram rudimentos fracos e pobres. Não carregava em si mesmo poder salvífico. Era apenas uma sombra. Apontava para aquele que havia de vir para nos redimir e nos adotar. Verso 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou melhor, antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Paulo mostra que de fato esses gálatas são insensatos. Pois antes eles não conheciam a Deus, e era razoável que fossem escravos. Mas agora já não faz o menor sentido, pois eles conheceram a Deus. Ou, aliás, Deus conheceu eles antes mesmo deles conhecerem a Deus. Como pode pessoas nessa situação querer novamente voltar a ser escravos? Verso 10. Nós vamos ver a consequência. O que os gálatas estavam buscando? O verso diz: guardais dias e meses, e tempo e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Nos últimos versos, Paulo mostra o retrocesso dos gálatas. Eles, apesar de receber a liberdade em Cristo, estavam se sujeitando às observâncias da lei. Paulo, após constatar as observâncias legalistas dos gálatas, Paulo diz o seguinte: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. O que nós aprendemos com Paulo nessa afirmação? Paulo entendia que se os gálatas de fato estivessem retornando, ou de fato abraçassem a fé dos judaizantes, todo o trabalho de Paulo havia sido em vão, ou seja, de fato eles não se tornaram filhos, de fato eles não foram adotados, a redenção de fato não os alcançou, todo o trabalho havia sido em vão. Nós aprendemos que qualquer pessoa hoje que vive em função de guardar dias, meses, tempo e anos, tais pessoas encontram dificuldades em afirmar a sua
posição de herdeiro diante de Deus. Porque seja lá quem foi que trabalhou para que aquela pessoa alcançasse Cristo, tal trabalho foi também em vão. Lembre-se, Paulo todo instante está batendo nessa tecla. A tecla de que a justificação só é mediante a fé em Cristo e mais nada. Como pode algumas denominações não entenderem verdades como essas? Conclusão, nós temos aprendido nesse estudo, ao longo dessa carta, que a lei, que é boa, santa, essa lei estava sendo usada de maneira equivocada pelos judaizantes. Pois nós sabemos que os judaizantes insistiam na observância dos mandamentos para a aquisição da salvação. E aprendemos que a lei nunca foi dada com a intenção de salvar o homem. A finalidade da lei era refletir quem somos. A lei serviu de espelho para quê? Refletir aquilo que nós somos. Diante da lei, nós necessitamos da graça de Deus. E nós aprendemos já que nenhum ser humano foi capaz de cumprir a lei. Nenhum sequer, com exceção do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que todos os homens desobedeceram à lei. E nós aprendemos com o apóstolo Paulo que todos aqueles que desobedecem à lei estão debaixo da maldição de Deus. Portanto, todo ser humano que não tem Cristo permanece debaixo dessa maldição. Mas nós temos aprendido que Cristo na cruz levou toda a maldição. Portanto, aqueles que creem em Cristo, depositando a sua fé nele, esses são libertos, livres. O jugo da maldição, o jugo da lei, a maldição da lei é tirada de cima da cabeça dessas pessoas. Hoje nós aprendemos que Deus adota como filhos aqueles que depositam a fé em Cristo. Pergunta, você já creu em Cristo conforme diz as Escrituras? Não. Então você ainda está na posição de um escravo e permanecerá até que creia em Cristo. Continuará ali debaixo da maldição da lei, a menos que se arrependa de seus pecados e creia em Cristo. Se você não fizer isso, você permanecerá nessa posição e pagará eternamente no inferno. Se você não crê em Cristo, você não depositar a sua fé conforme as Escrituras, você permanece na posição de maldito, de condenado, e a única coisa que lhe serve é o juízo final. Hoje nós aprendemos algumas doutrinas fundamentais e elementares para a fé cristã. Nós vimos a doutrina da providência de Deus, vimos como Ele soberanamente conduziu toda a história apontando para o advento da vinda do seu Filho. Nós vimos como Deus preparou sabiamente cada detalhe, e isso nos traz uma tremenda segurança, pois nós não estamos servindo a um Deus que não conhece o futuro. Nós sabemos que nada escapa das mãos dele, nada foge dos seus propósitos, e isso nos conforta, nos dá esperança. Vimos um pouco da doutrina da união hipostática de Cristo, doutrina importantíssima que poucos conhecem. Vimos alguns erros do passado também. O que nós aprendemos com tudo isso? Primeiro, nós devemos estudar as Escrituras para não cairmos nos erros dos hereges do passado. A primeira coisa que nós devemos fazer é nos apegar às Escrituras sagradas e não largar delas. É nos esforçar para estudá-la, esforçar para aprender. Por quê? Para não cometermos os mesmos erros do passado. Muitas pessoas erram por não conhecer a história da igreja e por não conhecer as Escrituras. Então, a segunda coisa que nós devemos fazer é conhecer a história da igreja e verificar como a igreja tratou tais assuntos. Assim, evitaremos cair também nos mesmos erros do passado. E terceiro, devemos usar a lei de maneira correta, evitando o antinomismo, ou seja, evitando uma postura contrária, uma postura de ódio à lei. Não devemos rebaixar a lei. Como eu já disse, não é o que Paulo faz aqui. Paulo está colocando a lei no seu devido lugar. E eu quero concluir com uma frase de Charles Spurgeon, que diz o seguinte: quem rebaixa a lei faz obscurecer a luz que leva os homens a enxergar a sua culpa. Quem faz isso, em vez de beneficiar o pecador, acaba por prejudicá-lo.
já que sem a lei diminui a probabilidade de a pessoa se sentir acusada e chegar à conversão. Afirmo que aquele que assim age subtraiu do Evangelho a sua maior ajuda, a sua arma mais poderosa, visto que tal pessoa tirou do Evangelho o tutor que leva os homens até Cristo. Os homens jamais aceitarão a graça, enquanto não tremerem de medo diante de uma lei santa e justa. Portanto, a lei nos presta um serviço supremo, do qual não podemos prescindir. Charles Spurgeon. Nós devemos tratar a lei e usar a lei de maneira correta. A lei serve para mostrar às pessoas, mostrar aos incrédulos o quão vil e miseráveis pecadores eles são, e ao observar a sua condição, tais pessoas clamarão pela ajuda, pelo auxílio de um Deus. Enquanto as pessoas não entenderem aquilo que elas são, certamente elas não clamarão por misericórdia, não clamarão a um Deus que possa ajudá-la. Então, use a lei de maneira correta, estude as Escrituras e não se esqueça que há uma história por trás da igreja também. Vamos nos colocar em pé? Nós, diante de doutrinas como a que nós vimos, a doutrina da soberania de Deus, do controle de Deus sobre todas as coisas, doutrinas como a natureza hipostática de Cristo, com a qual nós não temos condições de compreender plenamente, assim como a Trindade. Diante dessas doutrinas elementares, nós temos que nos dobrar diante desse Deus. Por quê? Porque se você está aqui hoje no Japão, se você está aqui hoje, não é mero acaso. Se você veio aqui nessa manhã, acordou e está aqui para ouvir, não é mero acaso. Lembre-se que Deus controla toda a história. E Deus controlou a sua história, conduzindo você até aqui essa manhã. Deus conduziu você aqui. Portanto, nós devemos olhar para Deus em sujeição e obediência a Ele. Nós devemos olhar para essas doutrinas e agradecer, porque o nosso Deus é um Deus que controla todas as coisas. Ou você acha que você está aqui por acaso? Você acha que Deus trouxe você lá do seu local do Brasil, onde você vivia, para cá, para se reunir aqui? Na eternidade passada, Deus já havia determinado esse dia para você. E você está aqui hoje, com o propósito de ouvir a sua palavra. Portanto, saber disso, saber desse controle de Deus sobre as nossas vidas, nos traz certezas e certezas eternas. E uma das certezas que nós, como cristãos, podemos ter é a certeza do porvir. É a certeza do futuro eterno que nós viveremos. Aqueles que depositaram a sua fé em Cristo e passaram a ser herdeiros, herdaram também a vida eterna. E se você herdou a vida eterna, você hoje ainda, apesar de não estar vivendo na eternidade, mas já presenciando um pouco disso, você hoje pode agradecer a Deus por essa garantia eterna. E você que ainda não conhece a Cristo e ainda não tem a certeza da sua eternidade, esse também é um momento de você pedir a Deus, crer em Deus, se arrepender dos seus pecados, se assim o fizer, também gozará dessa mesma segurança eterna. Vamos agradecer a Deus pela segurança eterna que o Senhor nos concedeu na cruz, levando todo o nosso pecado ali no madeiro.